Você tem áreas do seu caráter que parecem impossíveis de mudar? Nós sabemos que certas atitudes nossas não agradam a Deus e nós queremos melhorar, mas parece que nós sempre falhamos. E a verdadeira transformação vem do Espírito Santo, que é do nosso interior para o nosso exterior. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como nós podemos ser transformados pelo discipulado e pela obra do Espírito Santo em nós. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero me apresentar. Eu me chamo Ana Carolina Grosso e esse canal é uma ferramenta que o Senhor ele me disponibilizou para edificar vidas, para que juntos nós possamos alcançar a maturidade espiritual. Então deixe o seu curtir se você gosta desse tipo de conteúdo e já se inscreve aqui no canal no botãozinho aqui de baixo, caso não seja inscrito. E eu te convido também a me seguir, me acompanhar lá no Instagram, @anacarolina.grosso. Por lá é uma forma de vocês poderem conversar comigo, estou sempre presente para me fazerem pedidos de orações, sugestões de vídeos, enfim, me sigam por lá também. Então, vamos continuar? Primeiro tópico é que o Espírito Santo, ele é o agente da nossa transformação. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Então, começa um processo da transformação da nossa alma. E a alma corresponde ao caráter. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E para quem não sabe, eu tenho até um vídeo no canal que tá bem fácil de encontrar, mas eu vou colocar aqui na descrição, caso você ainda não tenha assistido. E a obra do Espírito Santo em nós é nos tornar semelhantes a Jesus, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que eu vou ler aqui para vocês. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, essa mudança, ela vai acontecer do nosso interior para o nosso exterior. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar diretamente na nossa alma. Então, vai nos revelar pecados, vai nos convencer da verdade. E com discernimento, ele vai nos capacitar a agir sempre conforme a vontade de Deus. Então, eu não sei as áreas que você possa estar lutando no seu interior, seja o orgulho, a insegurança, a depressão, a ansiedade, ou até mesmo a maledicência, que é o hábito de falar mal das pessoas. E por mais que você tente mudar, né, que depois você se sente mal após ter cometido esse pecado, porque o Espírito Santo gera em você esse arrependimento, e aí parece que você sempre volta para esse mesmo lugar. Mas o que nós sempre a gente precisa se lembrar é que nós não lutamos contra isso sozinhos. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo está em nós e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas para que ele tenha essa interação de nos ajudar na nossa fraqueza, nós precisamos ter uma vida edificada nele. Nós precisamos ter hábitos espirituais, exercícios espirituais. E para você se organizar na sua vida espiritual e crescer na maturidade com o Senhor, foi pensando nisso que eu desenvolvi um planner que se chama Corpo, Alma e Espírito. Ele é como se fosse um pack com mais de 50 tipos de organizadores, tanto para a sua vida pessoal, profissional, financeira, e principalmente foi desenvolvido pensando na sua área espiritual. Pensando naquele versículo, né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, pensando nisso, foi que eu desenvolvi organizadores para a sua vida espiritual, para você crescer espiritualmente, que esse é o nosso foco. Então, ele vai te ajudar a estruturar uma rotina de oração, uma rotina de jejum, de leitura da palavra. Então, o link de acesso ao planner vai estar aqui no primeiro comentário aqui da descrição do vídeo. Confere lá para você saber mais sobre esse planner que eu preparei com muito carinho. E o segundo tópico é o discipulado, que é crescendo na maturidade espiritual. E aí você pode se perguntar, né, como que eu posso cooperar com o Espírito Santo para que isso seja desenvolvido em mim? E a resposta está em uma vida com discipulado. Nós vemos isso no ministério de Jesus, porque Jesus ele pregava para multidões. Só que algo muito importante que Jesus fazia era discipular pessoas.
E Jesus, ele ensinava os discípulos na prática. E discipulado não é aprender mais sobre Deus, por mais que isso tenha o seu lugar. Mas discipulado é nos tornar semelhantes e parecidos, mais parecidos com Jesus. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Para nós, significa que nós precisamos da comunhão para nos ajudar. Precisamos de alguém maduro para nos guiar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos edificar, para enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo ver. E aí nós recebemos uma forma contínua, né, de encorajamento para poder a gente prosseguir. E aqui nesse vídeo eu quero te fazer uma pergunta muito importante que você vai deixar nos comentários. Você já teve alguém para te discipular? Alguém que te ajudou a crescer espiritualmente? Comenta aqui nos comentários. Porque ser discipulado vai fazer muita, mas muita diferença na sua vida. E o tópico 3, eu quero falar sobre passos práticos para a transformação. Nesse tópico, eu quero abordar os passos principais que nós devemos tomar na nossa vida para que a gente possa crescer espiritualmente. E o primeiro passo, sem dúvidas, é o arrependimento. Porque sem reconhecer as suas fraquezas, sem reconhecer os seus pecados, você não pode ser curado. Nós precisamos entregar essas áreas ao Senhor e permitir que Ele nos transforme. O segundo passo é a renovação da mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que não podemos nos conformar com o mundo. Ou seja, nós não podemos tomar a forma do mundo, né? Conformar, tomar a forma. Não podemos tomar a forma do mundo. Nós precisamos recusar nos parecer com o mundo, porque aí nós seremos transformados na nossa renovação da mente. E renovar a mente é meditar na palavra, porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quando nós lemos a palavra, nos expomos à palavra, permitimos que o Espírito Santo nos revele a palavra, nós renovamos a nossa mente com um novo padrão de pensamentos. Então, nós permitimos que o Senhor molde os nossos pensamentos conforme a palavra. E o terceiro é vida de oração. E se eu pudesse destacar apenas um ponto específico desse passo prático, seria esse tópico. Seria ter uma vida de oração. Porque a vida com intimidade com Deus, a vida com intimidade com o Espírito Santo, é a forma com que Deus vai falar com você. Quando vocês já perceberam que quando nós passamos tempo com alguém, com algum amigo, nós ficamos mais parecidos com ele? Nós pegamos os jeitos, né? Nós pegamos a forma de falar, de agir, de se comunicar. Nós nos parecemos com quem nós andamos. Então, se você passa tempo com Jesus, você passa tempo com o Senhor, você vai se parecer mais com Ele. Então, que esse vídeo, né, seja um despertar para que você passe mais tempo com o Senhor, para ser transformado por Ele. E o quarto tópico é comunhão e discipulado. E um grande engano do mundo é que nós não precisamos uns dos outros, que nós não podemos depender do outro, que nós podemos andar sozinhos. E isso faz com que nos tornemos pessoas vulneráveis, porque nós, como cristãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E vocês concordam comigo que se o meu dedinho sair do meu corpo, ele vai ter capacidade de viver sem mim? Não. Eu vou continuar viva, mas o dedinho não. Isso somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nós temos que ter comunhão. Isso é a vida do corpo, isso é a vida de ser cristão. E aí, também temos um outro exemplo, né? Jesus, ele, sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade e se tornou carne. Se tornou carne para quê? Para que seja o nosso exemplo, para que pague os nossos pecados, né? Pague com preço de cruz, mas ele morreu por nós, mas ele também nos deu um exemplo a ser seguido. Então, ter um mentor, ter alguém que você possa se inspirar, ser encorajado ali a ser edificado é fundamental. O quinto ponto é obediência e persistência. Nesse processo todo de nós sermos transformados na nossa alma, não é algo que acontece do dia para a noite, mas é um processo. Eu não sei, dependendo de como você está,
Pode ser sim, de um dia para a noite, alguns pontos, mas vários pontos vão precisar de dias, semanas, meses, anos, décadas, né? Dependendo ali do que precisa ser tratado na sua vida. Então é um processo de perseverança, de continuar sendo ensinado por Deus. E eu quero aqui, nesse tópico, abrir um parênteses para falar sobre a minha marca de camisetas cristãs, junto com meu marido, que se chama @ChristianStyle. E nada melhor do que vestir algo que vai expressar a nossa fé e os nossos valores, e vai ainda inspirar outros sem você dizer uma palavra. Cada peça, cada roupa, ela vai trazer consigo uma mensagem que vai evangelizar por onde você passar, pelos ambientes que você tiver. Então você vai passar a ser um agente de transformação, um agente que o Senhor pode te usar como ferramenta para trazer vida sobre outras pessoas. Então todos os links de acesso, tanto o Instagram quanto o site, vão estar aqui na descrição desse vídeo. E o quarto tópico, eu quero falar sobre o meu testemunho de transformação. Eu me lembro de uma época que o Senhor ele começou a me confrontar sobre uma área específica do meu caráter. Eu sabia que eu precisava mudar, mas eu simplesmente não conseguia. Então eu sempre pedi ao Senhor nas minhas orações que me ajudasse a mudar isso, porque eu sabia que era uma área minha de fraqueza. E aí o que aconteceu foi que o Espírito Santo, ele foi tratando as minhas raízes, porque é do interior para o exterior. Então o seu problema de caráter, ele não é o fruto, ele é a raiz. Então quais são as suas raízes? As raízes podem ser traumas, pecados, bloqueios, maldições hereditárias, bloqueios espirituais por causa de feitiçaria, palavras que foram lançadas sobre você. Essas raízes podem ser inúmeras fontes espirituais. Mas eu quero te dizer uma palavra aqui, é que Jesus pode curar tudo. E com o tempo o Senhor vai te tratando, te revelando essas áreas que até podem ser desconhecidas para você. E talvez a sua cura aconteça com o perdão que você precisa liberar sobre alguém. E a nossa transformação, ela vai ser o fruto da nossa rendição ao Espírito Santo. Porque em humildade, nós nos colocamos diante de Deus. Então ele vai nos moldar, ele vai nos ensinar e ele vai nos fortalecer nas áreas que nós somos fracos. Então o quinto é, sua vida pode ser transformada. E se existem certas áreas da sua vida que você ainda não venceu, você pode vencer. Então não desanime. Deus, ele já começou uma boa obra em você. E ele vai aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo. O Senhor mesmo vai completar essa obra na sua vida. E aí fica aqui a minha pergunta para você. Qual área da sua vida que você precisa entregar ao Espírito Santo hoje? Então permita que Deus trabalhe no seu coração. Se renda ao Espírito Santo. Permita ser moldado. Permita ser discipulado. E aí você vai perceber a transformação que vai acontecer na sua vida dia após dia. Então não se esqueça, se você quiser crescer na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, eu vou deixar aqui o link do Planner aqui abaixo, com esse pack com mais de 50 organizadores para você se organizar na sua rotina de oração, na sua rotina de estudos bíblicos, e o link vai estar aqui na descrição. É um pack não só com as áreas espirituais, mas também área financeira, área pessoal, área de desenvolvimento pessoal, que eu creio muito que também nós podemos ser ensinados pelas pessoas. Pessoas podem nos capacitar, né, nos abrir os olhos para que nós possamos também melhorar, mas que eu creio que as áreas que o desenvolvimento pessoal não pode, que ele não consegue atingir, que são as nossas raízes, Jesus pode curar. Então o link para acessar todo esse pack vai estar aqui no primeiro comentário da descrição desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!